Homens que fazem negócios com a organização, mas não se qualificam como membros. Estes caras eram convocados ou convidados porque eles ganhavam dinheiro com eles. E eles não sabiam muito bem a sua origem, não os investigavam muito bem também. O ingresso na máfia já não depende da origem familiar, mas do dinheiro. Na Filadélfia, Ron Previtt fatura alto e é de origem siciliana. Eu sempre me considerei um clínico geral do crime. Eu fazia de tudo, não me especializei em nada. Uma vez eu disse que tentava cometer um crime todos os dias. Foi o que eu fiz. Só a grana importava. Em 1993, o corpulento Previtt chama a atenção do chefe da máfia da Filadélfia, John Stanfa. Sem cerimônias, Big Ron é atraído para o grupo. Não houve uma cerimônia de convocação. Stanfa só falou uma porção de regras. Trate os outros membros com respeito. Bem, ou então não saia com a esposa de um irmão. Coisas dessa natureza. Coisas como agora você pode formar uma equipe e, bem, ninguém pode ficar contra mim. Eu sou um homem feito. Ninguém pode me atingir. Previtt agora faz parte do círculo íntimo de Stanfa. Mas há um problema. Apesar de sua ascendência siciliana o qualificar como membro, Previtt é um ex-policial, um fato que Stanfa decide ignorar. Esse foi o erro dele. John Stanfa desobedece a um dos mandamentos da máfia. Ninguém que seja ligado à polícia pode fazer parte da Cosa Nostra. Se alguém foi um policial, seja um bom policial ou um mau policial, não pode ser membro da máfia. Isso é contra as regras. Desonesto ou não, Previtt no fundo ainda é um policial. Ele não sente nenhuma lealdade pela máfia. Durante 2 anos ele usa uma escuta para o FBI. Sim, eu fiz isso. Usei a escuta. Eu reuni informações e testemunhei no tribunal. Não fiquei pensando que era um rato. E isso não me incomoda. A máfia precisa envolver estranhos em seus negócios, ficando vulnerável à lei. Mas a máfia possui um outro mandamento para erguer a sua última barreira como sociedade secreta. Eu nunca usei a palavra máfia. Só amigos. Os 10 mandamentos da máfia pretendem proteger o clã de estranhos, especialmente policiais e informantes. Ninguém pode se apresentar diretamente a nossos amigos. Uma terceira pessoa deve fazê-lo. Sempre há um intermediário. Quem for só um associado ali na rua, não fala com o capitão nunca. E se for até ele falar com ele, ele irá embora. O segundo mandamento contém uma ameaça implícita. Sua vida está em jogo em cada apresentação que fizer. A pessoa que faz a apresentação torna-se responsável pela pessoa que apresenta. Se a pessoa se der mal, ela leva o outro junto. A pessoa que fez a apresentação paga um preço por isso. A apresentação pessoal é a base dos negócios da máfia. Em seu auge, na década de 1970, o FBI estimava haver mais de 3 mil homens feitos em todo o país, com até 25 mil associados. Para evitar as escutas da polícia, os negócios da máfia, em sua maioria, são fechados pessoalmente. O método mais seguro de comunicação era um encontro pessoal. E era no parque, se estivesse vazio. Ou uma caminhada pelo quarteirão. Geralmente não mais do que 2, talvez 3, mas nunca em grupos grandes. E as conversas, às vezes, eram em língua estrangeira, geralmente italiana. Dependendo de quem era e de sua respectiva origem. Os encontros em movimento sempre acontecem ao ar livre e estas conversas são a forma encontrada pelos mafiosos de se comunicar em segurança quando as escutas da polícia os obrigam a sair para as ruas. Geralmente há muito a ser discutido. Famílias diferentes fazem negócios lado a lado nos mesmos bairros, tropeçando umas nas outras durante o processo. O lugar era de quem chegasse primeiro. Em outras palavras, se os gambinos estivessem zanzando muito por Manhattan, eu não precisaria sair de lá com receio de que o território fosse deles. Não era geográfico.
Como o território não é demarcado, os encontros com rivais são frequentes. Estas conversas resolvem conflitos antes que se tornem violentos. Tudo neste tipo de vida está nestes encontros. Para tudo eles fazem encontros e havia disputas com outras famílias, disputas dentro da mesma família e tudo isso nestes encontros. Segundo estes mandamentos, homens feitos que se conhecem pela reputação, mas não se conhecem formalmente, devem ser apresentados por uma terceira pessoa. Se eu não conhecesse outro homem feito, nunca tivesse visto, era preciso um terceiro membro da família, tanto faz dele ou minha, que conhecesse os dois e ele nos apresentava, dizendo Michael, amigo nosso, ou amigo nosso, e assim por diante. E depois de sermos formalmente apresentados, aí podíamos conversar como homens feitos, mas eu não podia abordar alguém, mesmo sabendo que era membro e eu também, não era permitido se apresentar como homem feito, não. Esta curiosa etiqueta tem sua própria linguagem codificada. Hoje, uma testemunha protegida, este ex-soldado da família Bonanno usa o codinome Tony. Quando alguém diz, ele é nosso amigo, quer dizer que é homem feito. Se diz, ele é meu amigo, quer dizer um associado ou alguém que não tem nada a ver com a família. Então, se eu estiver falando com um homem feito no meio de uma conversa e alguém chega e eu digo, é um amigo meu, se estivermos falando de algo específico, vamos parar de falar na frente dele na mesma hora. Esta regra foi criada para impedir que policiais entrassem na máfia. O ex-policial do estado de Nova Jersey, Freddie Martins, passou 6 meses disfarçado, tentando construir um personagem no qual a máfia pudesse confiar. A grande preocupação que eles realmente têm é quem você foi. Foi quando percebi o quanto era difícil entrar numa família mafiosa. Para os policiais que tentam burlar a máfia, a única esperança é uma apresentação formal. A coisa mais importante era ser avalizado por alguém. Ter alguém que pudesse dizer, tudo bem, gente, esse cara é quente. Sem isso não dava para ir a lugar nenhum. No fim dos anos 70, o DEA, Agência Federal Antidrogas dos Estados Unidos, começa a investigar uma rede de distribuição de heroína comandada pela máfia siciliana. Os agentes chamaram o caso de Conexão Pizza, porque os sicilianos contrabandeavam as drogas em ingredientes de pizza em vários restaurantes do país. O agente do DEA, Frank Panessa, assume a tarefa de se infiltrar na equipe da máfia responsável pela operação. A heroína siciliana estava sendo distribuída nos Estados Unidos e em todo o mundo, na verdade. E as pessoas com quem me envolvi faturavam $1 milhão por dia, todos os dias. E ninguém os conhecia porque era uma sociedade muito secreta. O agente Panessa sabe que a chave para se infiltrar na altamente secreta máfia siciliana é ser apresentado por um homem feito, também conhecido como homem sábio. Alguém versado nos caminhos da Cosa Nostra. Nós prendemos 2 homens sábios que eram da Filadélfia e nós dissemos, ou vocês cooperam com a gente ou vão para a prisão. Então eles disseram, não vamos entregar ninguém aqui da Filadélfia. E então nós dissemos, e quanto aos sicilianos? Os homens sábios da Filadélfia concordam em apresentar Panessa para 2 traficantes de heroína sicilianos, Paolo Laporta e Alberto Ficcolori, vistos aqui com Panessa em fotos da vigilância do DEA. Panessa deve convencer os 2 de que é um autêntico homem de honra. Em um encontro em um restaurante no sul do estado, ele assume seu perigoso papel de agente disfarçado. Quando a comida chegou, os homens sábios me serviram primeiro. Os sicilianos olharam aquilo, porque para homens de honra há um significado. O respeito que os 2 demonstravam por mim, eles sabiam que os 2 eram homens sábios, então eu devia ser alguém muito importante. Quando o meu copo ficava vazio, os homens sábios prontamente me serviam outra bebida. A apresentação é um sucesso para o DEA. A traição deliberada dos homens feitos por outros homens feitos abre uma grande brecha no protocolo da máfia. Panessa agora irá explorar esta brecha. Meses depois disso, eu disse, meu negócio é o pó marrom, e ele